Olá pessoal, olá família, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Toda vida no universo teve um início, seja aqui ou em qualquer outra galáxia entre trilhões. Há bilhões e bilhões de anos, tais essências não tinham tecnologia, conhecimento nem poder. Dizer como cada uma brotou é impossível, porque o nosso conhecimento humano é limitado. Nem sabemos a verdade sobre a nossa própria história, mas sabemos que todas as espécies foram semeadas por uma espécie superior. Como já mencionamos aqui no canal, a onda Anuna começou por causa dos livros de Sitchin, principalmente o 12º planeta. Sem essa variedade de livros como Gênesis Revisitado, Fim dos Tempos, entre tantos outros, não saberíamos absolutamente nada a respeito deles. Mesmo existindo nos museus esculturas que homenageavam os deuses que chegaram aqui, não teríamos conhecimento do contexto disso, o que realmente isso significa em termo histórico para a espécie humana. Em 1976, Sitchin escreveu um livro que hoje tornou-se quase sagrado. Quando eu conheci e li, minha primeira reação foi procurar entender onde aquelas informações preenchiam as lacunas que eu tinha, as minhas dúvidas. E depois, completamente surpresa, comprei mais 2 ou 3 para dar a quem me pedia emprestado, porque emprestei um e não voltou. Outro escritor, chamado Samuel Noah Kramer, escreveu um livro chamado A História Começa na Suméria, em 1956. Ali estava o início dos Anuna, porque o nome verdadeiro da espécie ainda é desconhecido para nós. Seria interessante, já que tantos mestres ascensos, tantos mentores andam por aí, pudessem responder essa simples pergunta: qual o nome original dos Anuna? Continuando, ninguém fala que eles não sabiam fazer pão, comiam plantas, não eram originalmente carnívoros, bebiam água que caía das chuvas e nem sabiam o que era roupa para se vestir. Por isso se preocuparam muito com a criatura que criaram e ensinaram tudo o que aprenderam para que o homem tivesse uma evolução muito rápida. Noah pertencia a uma família que foi para os Estados Unidos fugindo da perseguição feita pelo czar Nicolau II, perseguição aos judeus. Então, desde jovem, ele se dedicou ao estudo da Suméria. Tornou-se um sumerólogo. Ele também era especializado em direito, filosofia e egiptologia, um egiptólogo. Sumeriano, na época, era uma língua morta. Ninguém falava mais, eram poucos que tinham a capacidade de traduzir. Entretanto, ele foi convidado a participar de uma escavação que estava sendo feita em um antigo assentamento sumério em Shuruppak. No local, as primeiras tabuletas encontradas foram as tábuas de Fara, datadas de apenas 2.600 anos. Elas se referiam ao dilúvio. Noah continuou suas pesquisas, influenciado pelo assiriólogo, ou seja, alguém especialista nos assírios, Ephraim Spitzer, polonês. Mas foi Arnold Peubel, outro assiriólogo alemão, que ajudou a decifrar a gramática suméria na década de 30. Portanto, 20 anos antes de Sitchin e seu 12º planeta, essa espécie foi mencionada de forma bem diferenciada, mas não teve a divulgação das obras de Sitchin. Porque se o livro dos dois teve o mesmo ano de publicação, porque a primeira edição do 12º planeta também foi em 1956.
Por que só de Sitchin teve êxito? Voltando à primeira imagem que deu abertura ao conteúdo de hoje, observe que há um suposto Deus alado e abaixo dele o que parece ser pessoas presas, serviçais. Olhando melhor, vemos do lado esquerdo também alguém sendo pisado no chão, enquanto uma outra figura de aparência estranha aponta 2 dedos para o ser alado. Este ser alado era o primeiro deus no panteão sumério, o deus An, Senhor do Céu. Voltando à Suméria, An foi adorado intermitentemente até o surgimento de Enlil, que passou a ser conhecido também como Senhor do Céu e da Atmosfera. Em seu livro, Kramer fez um comentário a respeito de Enlil muito significativo, que pode colocar fim às distorções que andam por aí. Ele escreveu que Enlil era benevolente, e isso em 1956, antes dos livros de Sitchin. Ele disse que ele foi mal visto por seus parentes porque se afeiçoou ao hominídeo quando o encontrou, e todo o conhecimento que o novo ser que surgiu através da manipulação genética precisava, ele teve, na agricultura, nas ferramentas, em todas as áreas. Enlil era temperamental, não gostava do seu meio-irmão, tinha seus problemas pessoais, mas não era, segundo Kramer, intrinsecamente mau. Enki também era um deus do panteão sumeriano, ou Ea, deus das águas, que também conhecemos por Poseidon, Netuno. E segundo Noah Kramer, que pegou o assunto mais adiante do que o abordado por Sitchin, existe a cosmogonia. E o que seria isso? Seriam doutrinas, conhecimentos que explicariam a origem do universo, por exemplo. Portanto, dentro desta sopa primordial, deste mar universal, foram surgindo espécies e cada uma seguiu o seu caminho. Kramer vê os Anuna como seres criados, como todos os outros, é claro, dentro deste conceito de cosmogonia, e no início, sabe-se lá quantos bilhões de anos, não tinham direção nem conhecimento como o hominídeo não teve. Em uma das tábuas, que não surge nos livros de Sitchin, foi traduzido o seguinte: os Anuna ignoravam o pão para se alimentar. Eram ignorantes sobre roupas para vestir, comiam plantas com a boca e bebiam a água das valas. Depois de várias eras, já donos de um conhecimento avançado em várias áreas, como a genética, com um armamento tecnológico impressionante, eles encontraram o nosso planeta, chamado Ki, pelos sumérios, nossa Terra, e estabeleceram uma colônia. Então, geraram os Lulus, através da hibridização, que os deixavam livres para viver a vida aqui, enquanto os servos cuidavam das suas fazendas para que se alimentassem tanto de vegetais como da carne de animais. Quando mencionamos Anuna, não é porque não queremos dizer o nome. É uma palavra que significa filhos de An, que vieram de um local que lhes era primordial. No conceito sumério, havia um submundo, onde os deuses principais eram Abzu, que, segundo as tabuletas, tinha uma esposa dragão, e Ereshkigal, a deusa gêmea de Enki. Infelizmente, Noah faleceu em 1990. Então, o assiriólogo vienense Adolf Oppenheim, que também estudava as tabuletas, colocou o assunto de volta a Berlinda quando questionou Sitchin sobre as tabuletas que falavam de Nibiru, mas ele nunca deu a informação. Então, para os pesquisadores, oficialmente, o lar dos Anuna não era Nibiru, nunca foi, mas sim a constelação conhecida como Mu-Mu. O que apoia a teoria de Sitchin é o selo cilíndrico VA243,
que apresenta um sistema solar com 12 planetas. Mas se pararmos para refletir, há algo ali indicando que era o nosso sistema ou um sistema similar ao nosso. Finalizamos, vemos que o empurrão à Nuna foi dado no momento certo. Eles tinham que se tornar conhecidos globalmente porque estão, de uma forma ou outra, ligados ao futuro da humanidade, pelo que fizeram, pelo que estão fazendo e pelo que fazem devido aos acordos firmados para continuarem por aqui, já que outra espécie mais forte e poderosa vem lutando pelo controle absoluto para fazer o que quiserem sem intervenções ou pitacos de ninguém. Então, temos de um lado Sitchin revelando os Anuna, do outro lado Ike revelando os reptoides. Uma espécie era curiosa, a outra era dominadora, colonial. Uma queria servos, a outra queria escravos, a primeira híbrida da segunda. A primeira passagem dos Anuna por aqui não encontrou nada. 450 mil anos depois, encontraram um início, um planeta, e posteriormente os sumérios chamaram de Ki. Encontraram os hominídeos. Até hoje, uma área específica cujo nome homenageia um Anuna é a Península do Sinai, por causa do deus Sin, e ela é mantida até hoje, era um espaço-porto. Se pensarmos bem, a religiosidade foi invenção da outra espécie controladora para fazer parte do sistema e, de uma certa forma, estimulada pelos humanos, porque os Anuna apenas não interferiram nas atitudes de humanos agradecidos. Eles conviviam juntos, erguiam cidades juntos. Não era preciso adorá-los, eles os viam. Seus templos eram onde descansavam, mas para os sumerianos eram templos mágicos, porque possuíam coisas que eles nunca tinham visto, faziam coisas que eles nunca tinham conhecimento. Quando grande parte dos Anuna deixou o planeta por causa da guerra, onde usaram o poder nuke, foi por causa da radiação, que é tão letal para eles quanto para nós. Um pesquisador chamado Neil Freer acredita que, por manipulação genética, os Anuna prolongaram suas vidas, pois tinham conhecimento de biomédica avançada. Se muitos deixaram o planeta por causa das guerras territoriais, para onde foram? Na missão Apolo, os humanos não foram bem recebidos na Lua, mas parece que agora, em 2022, a negociação vai recomeçar com a missão Artemis. Retornou depois da Guerra Fria, porque na época em que lhes faltou hospitalidade, o tio Sam estava envolvido em um conflito realmente muito frio. Fazendo parte da agenda, a missão acontecerá em 2024, levando humanos para o nosso satélite artificial. A nave Orion, levada pelo programa Artemis, vai permitir que humanos possam viver na Lua por longos períodos. Concordaram com isso, 50 anos depois. Por enquanto, testes têm sido feitos, a Orion está orbitando a Lua, é um teste que termina amanhã, 11 de dezembro. Qual o objetivo disso tudo? Está na agenda e você saberá em breve. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.